Saudações, senhores! No vídeo de hoje estaremos apresentando um artigo publicado no dia 15 de dezembro de 2018 no site Occidental Observer. O artigo em questão é chamado O Pensamento Político Biocêntrico no Terceiro Reich, uma revisão de A Lei do Sangue, de Johann Chaputto. Fiquem com o vídeo. Na cultura de hoje, qualquer ativista nacionalista, ou mesmo qualquer pessoa que seja politicamente incorreta, está sujeita a ser rotulada de nazista e comparada a Adolf Hitler. Isso acontece mesmo quando a comparação é manifestamente absurda e a pessoa em questão não é obviamente um nazista. Seja o conservador patriota francês Jean-Marie Le Pen, ou o antisionista mestiço franco-camaronês Dieudonné Mbala, ou mesmo o nacionalista cívico-populista Donald Trump. As comparações com o fascismo são também obrigatórias, sempre que o establishment político da mídia ocidental pretende demonizar um líder estrangeiro que se recusa a ajoelhar-se, como Slobodan Milosevic ou Vladimir Putin. A razão pela qual tais indivíduos são chamados de nazistas e comparados a um Hitler normalmente não se deve a quaisquer semelhanças ideológicas formais. Nenhum dos acima mencionados jamais defendeu uma ditadura totalitária ou qualquer tipo de política racial ou antissemita sistemática, mas por motivos emocionais, razões civil-religiosas. Na cultura atual, nazista ou Hitler é simplesmente o nome mais cruel que alguém pode chamar alguém. Daí o fenômeno da lei de Godwin, o termo designado para qualquer pessoa que viole as ortodoxias do politicamente correto. O politicamente correto, por sua vez, deslocou-se constantemente para a esquerda e radicalizou-se ao longo dos anos. Isso significa que, se as pessoas adotarem as opiniões de antinazis prominentes como Charles de Gaulle ou Winston Churchill, que ambos eram racistas, orgulhosos de sua identidade branca e moderadamente críticos de judeus, eles irão, por mais que absurdamente que seja, ser chamados de nazistas. No entanto, eventualmente surge uma reação. Os nacionalistas e livres pensadores tenderão a ficar curiosos. O que é que Hitler e os nacionalsocialistas realmente pensaram? Eu, o chamado herege nazista, sou realmente parecido com eles? Eles, o pior mal designado da história humana, eram realmente tão ruins? Essas questões, como observaram escritores como Irving Vinson e Greg Johnson, são irrelevantes para a legitimidade do direito dos europeus étnicos de viver e prosperar nos seus próprios países de origem. Além disso, é de forma bastante óbvia para qualquer pessoa que examine o tema. O fato é que existem inúmeras diferenças entre o nacionalsocialismo alemão histórico e os nacionalismos europeus contemporâneos, e a defesa dos eurodescendentes. No entanto, o nacionalsocialismo continua a ser um tema histórico e politicamente importante, cuja gênese e queda continuam a ser cruciais para a compreensão do desenvolvimento da civilização ocidental no século XXI. Podemos então saudar o historiador francês Johann Chaputtot, que no seu livro La Loi du Sang, Penser et agir en Nazi, forneceu uma formidável história intelectual do pensamento oficial do Terceiro Reich. Chaputtot, que já havia escrito um livro um pouco menos imparcial, mas ainda assim útil, sobre a paixão da Alemanha nacionalsocialista pela civilização greco-romana, pode ser creditado por mostrar o porquê e como tantos alemães consideraram o nacionalsocialismo como sendo ao mesmo tempo intelectual e emocionalmente atraente. O mérito do trabalho de Chaputtot reside em não limitar o seu estudo a Adolf Hitler e os principais nacionalsocialistas, que na verdade eram apenas a ponta do iceberg em termos de história intelectual. Chaputtot examinou os trabalhos de inúmeros profissionais de nível médio e alto, filósofos, cientistas políticos, advogados, médicos, cientistas e outros que pensaram e debateram no Terceiro Reich. Chaputtot enfatiza que a intelectualidade da Alemanha nacionalsocialista produziu material que, longe de ser mera propaganda prolixa, deve ser levado a sério intelectualmente. Surpreendentemente, este trabalho foi totalmente sincero. A convicção desses autores não pode ser posta em dúvida, como ele diz na página 522.
Ele consultou um colossal conjunto de fontes, incluindo cerca de 1.200 livros e artigos, e há cerca de 50 filmes. A essência básica da narrativa nacional-socialista era a seguinte: com o declínio do cristianismo e as limitações de um iluminismo materialista, a Europa em geral e a Alemanha em particular foram afetadas por um sentimento crescente de niilismo. Os nacional-socialistas se propuseram uma reforma total da sociedade em torno de normas biocêntricas. Isso baseou-se nas percepções revolucionárias de Darwin, que o próprio Hitler comparou à Revolução Copernicana, que revelaram as forças evolutivas naturais que moldaram toda a vida. O relato de Chaputot está de acordo significativo com a descrição de Kevin MacDonald do nacionalsocialismo como uma estratégia evolutiva de grupos autoconscientes, projetada para promover os interesses de um povo alemão geneticamente definido. Segue a citação. Todos estes manuais, tratados, panfletos, artigos doutrinários, brochuras, filmes, etc., respondem, no entanto, de uma forma ou de outra, uma pergunta comum, tácita ou explícita: o que deve ser feito para evitar a morte da Alemanha? Que normas devem ser seguidas para que a vida alemã cresça e se multiplique? E para que a raça germânica possa projetar-se num futuro certo, distante do mesmo infinito? Com base nesse critério, os pensadores alemães chegaram à conclusão horrorizada que os valores do passado, nomeadamente do cristianismo e da modernização burguesa, ambos tendendo para o igualitarismo individualista, eram totalmente inadequados para com o povo alemão como um todo. Uma contra-seleção é um termo favorito. Estes responsáveis ofereceram uma Kulturkritik, ou crítica cultural, muito profunda, do passado e um projeto de longo prazo orientado para o futuro e para restabelecer a sociedade em bases sólidas através de uma revolução cultural e normativa. Juízes, médicos, policiais, professores e decisores políticos em geral foram convidados a recentrar o seu trabalho, não em vestígios de superstições religiosas ou em sentimentos humanistas vagos, nem no formalismo jurídico abstrato e, em última análise, arbitrário do liberalismo, mas em realidades biológicas. Em particular, isso significava tornar o povo alemão, como uma entidade geneticamente definida e que sobreviveria ao indivíduo e que era um pré-requisito para a cultura, o principal de todo pensamento e atividade. O Terceiro Reich tinha, então, toda uma classe de intelectuais em numerosos campos e organizações, pensando, pesquisando e debatendo sobre as implicações da hereditariedade para as políticas públicas. Segue a citação. Tendo passado pela academia, geralmente enobrecida com doutorado, muitos outros autores do nosso corpus eram altos funcionários públicos, uma elite intelectual e prática que serviu poderosamente aos projetos políticos nazistas, e que estabeleceu e legitimaram por meio do direito, da biologia e da história. Werner Best, doutor em Direito e alto funcionário do SD, Agência de Inteligência das SS, era sem dúvida o arquétipo de quem não se contentava em fazer, mas que sempre explicava em numerosos artigos como e por que ele agiu. Esses intelectuais não se sentiam oportunistas e morais ao serviço do Terceiro Reich, mas estavam de fato orgulhosos de sua contribuição para uma revolução ideológica e sociopolítica fundamental. Houve um debate considerável entre estes intelectuais, como sobre o papel do cristianismo, as origens das virtudes prussianas, o lugar de Carlos Magno, Lutero ou Kant na história alemã, a política externa e o imperialismo, as implicações do nordicismo. Vários temas são recorrentes. Os nacionalsocialistas consideravam a sua abordagem holística, centrada na vida científica e particularista, consequentemente sagrada. Os nacionalsocialistas também enfatizaram com absoluta sinceridade a moralidade e a quase religiosidade de sua abordagem. Isso justificou o assassinato cruéis em defesa da Alemanha e de ataques de grupos considerados indesejáveis. Este último foi feito não por sadismo, como tantas representações nazistas de Hollywood sugerem falsamente, mas como uma tarefa emocionalmente difícil de ser realizada com um estoico senso de dever.
Os nacionalsocialistas observaram que na natureza a violência é absolutamente fundamental para a sobrevivência e desenvolvimento da vida, e procuraram estar em harmonia com essa realidade cósmica. Proponho que a Revolução Nacional-Socialista deve ser entendida não apenas como fenômeno nacionalista, mas como um fenômeno civil-religioso. Chaptot resume a ética nacional-socialista. Segue a citação. A vida da raça era, portanto, o princípio e o fim de uma normatividade abertamente particularista e holística. Deve-se agir apenas pela raça germano-nórdica, ou pelo povo alemão, e não pela humanidade, o que é uma quimera perigosa e subversiva. É preciso agir para a comunidade e não apenas para o interesse pessoal. Estes princípios, simples, permitem responder a questões colocadas pela modernidade. Hitler e os nacionalsocialistas atribuíram grande idealismo, fertilidade cultural e poder de construção do Estado à raça nórdica, mas não inteligência superior. Isso foi explicado pela ideia de que os ancestrais da Idade do Gelo dos europeus do Norte foram selecionados por um ambiente hostil e de baixa população por características como força física e moralidade social. Karl Estel, reitor da Universidade de Jena e um proeminente eugenista e ativista antitabagista, argumentou que durante a Idade do Gelo, aquele que abandonou seus companheiros, aquele que mentiu e os enganou, foi abandonado e, com razão, ele próprio precisava de seus camaradas e, assim, desapareceu. Historicamente, o nordicismo foi justificado pela observação de que os europeus do noroeste, correspondendo mais ou menos às nações dentro da famosa linha de Rajnal e os seus descendentes, contribuíram de forma enormemente desproporcional para o dinamismo e as inovações da civilização ocidental desde a queda do Império Romano. Os excessos do particularismo étnico-genético alemão e nórdico são provavelmente a causa mais importante da queda do Terceiro Reich. Hitler considerou a identidade alemã e a existência de uma linha norte-sul na Europa como justificativas essenciais para a subjugação da humanidade da Europa Oriental como um todo como inferiores dispensáveis, e não como potenciais aliados. Em contraste, os europeus ocidentais foram tratados com muito mais gentileza. Outras nações germânicas foram procuradas como aliadas. Hitler, ao longo de sua vida, foi anglófilo, um tanto ingênuo e sonhava com uma aliança com o Império Britânico. Dinamarqueses, noruegueses, holandeses e belgas seriam tornados concidadãos de um grande Reich germânico da nação alemã. Na verdade, no final da guerra, a Waffen-SS tinha recrutado soldados não germânicos ao ponto de começar a assemelhar-se a um verdadeiro exército europeu. Os alemães não conseguiram, no entanto, fazer quaisquer esforços sérios, seja dando-lhes uma participação na nova ordem, para alistar polacos e russos, apesar de serem igualmente antissemitas e anticomunistas. Parece que o desgosto de Hitler pela Viena multicultural e pelo Império Austro-Húngaro fez com que ele se opusesse a qualquer tipo de Estado-nação polaco ou russo, considerando uma ameaça potencial inaceitável para a Alemanha e ou para a unidade do Reich. Isso refletiu uma forma monstruosamente equivocada e autodestrutiva do pensamento racialista que não conseguiu reconhecer a proximidade genética entre os europeus. Isso foi ainda mais trágico para a Europa porque Hitler estava bastante consciente da pequenez do nosso continente no mundo. Observadores perspicazes como Lothrop e Stoddart já tinham identificado o início do declínio demográfico relativo da humanidade europeia em todo o mundo, devido à ascensão de asiáticos e africanos muito mais distantes geneticamente. Escreverei no futuro sobre o raciocínio, por vezes bastante astuto, por trás da política europeia tragicamente equivocada de Hitler e da sua atitude em relação à raça branca. Dito isso, gostaria de enfatizar que o pensamento político no Terceiro Reich, embora contestável, é muito mais compreensível e menos excêntrico, ou pseudocientífico, do que sugerem a propaganda aliada ou as narrativas do tipo hollywoodiano. Isto fica claro assim,
que se esclarecem alguns termos que, através de um esforço de propaganda bastante consciente, adquiriram conotações extremamente negativas. Os chamados arianos correspondem aos viris conquistadores pagãos, agora referidos pelo termo, sem dúvida intencionalmente desajeitado, proto-indo-europeus, que deram à Europa a maioria de suas línguas e uma porcentagem considerável de seus genes. Na verdade, no que diz respeito à Índia, os principais historiadores ainda usam alegremente o termo ariano para se referir aos conquistadores do subcontinente. Os alemães tendiam a fundir nórdicos e arianos, enquanto evidências genéticas recentes sugerem que os europeus são descendentes de 3 populações fundadoras distintas: os caçadores-coletores da Idade do Gelo, particularmente no nordeste da Europa, os conquistadores indo-europeus, ou chamados arianos, e os antigos agricultores europeus, particularmente no sudoeste da Europa. Além disso, o Terceiro Reich baseou sua ação numa interpretação particular da história que, embora muitas das vezes idealizada e mitificada, também se baseava parcialmente em fatos. Muitos intelectuais alemães há muito acreditavam que os antigos gregos e romanos haviam declinado devido à miscigenação e à disgenia, e geralmente ficavam intoxicados por relatos sobre a loura de Alexandre, o Grande, e dos primeiros imperadores romanos. Além disso, eles observaram que, após a queda do Império Romano, o fato histórico era que as tribos germânicas errantes fundaram a maior parte das grandes nações e/ou monarquias da Europa, incluindo não apenas o Reich alemão, mas a Gália Franca, a Itália Lombarda, a Espanha Visigótica, a Grã-Bretanha Anglo-Saxônica e Rus de Kiev. Além disso, os colonos germânicos provaram de fato ser um fator civilizacional e comercial na Europa Oriental, em áreas como a Transilvânia e os países bálticos. Os nacionalsocialistas eram assombrados pela crença de que todas essas conquistas e outras mais tinham sido inutilizadas pela miscigenação. O livro de Chaputov dá-nos a sensação de que a Alemanha nacional-socialista tinha dentro de si não apenas uma subcultura intelectual, mas todo um universo intelectual, não só de política racial, mas também de biopolítica, sustentado por uma das nações culturalmente mais avançadas do mundo. Essa subcultura intelectual dentro da civilização ocidental foi completamente destruída e efetivamente banida depois de 1945. Muitos desses intelectuais foram levados pelo desespero a cometer suicídio. Subculturas racialistas semelhantes, embora normalmente não usufruam deste nível de apoio estatal, diminuíram gradualmente nos Estados Unidos, França e outros países ocidentais, na sequência do consenso liberal comunista igualitário imposto pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial. É importante fazer uma pequena nota, agora que o artigo foi apresentado, que o escritor do artigo, Guilherme Durocher, ele acaba cometendo um pequeno erro acerca de dizer que Hitler era um darwinista. Muitos cometem esse erro ao analisar as visões antropológicas do Terceiro Reich, mas, como apresentado por Robert Richards em um artigo chamado Era Hitler um Darwinista?, publicado na Universidade de Chicago, seria importante dizer que ele não era um darwinista. Muito pelo contrário. A base que os nacionalsocialistas irão utilizar para tratar sobre a questão biológica é uma base completamente anti-darwinista. Futuramente estaremos fazendo um vídeo apresentando esse artigo, apresentando este posicionamento, mas é importante que seja feita essa nota de momento. Se você não for inscrito no canal, peço que se inscreva. Se gostou do conteúdo, curta o vídeo. Se acha que é possível melhorar em alguma coisa, deixe um comentário. E muito obrigado.